a palavra de Deus liberta, é saber o caminho certo, é por ali. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia tem que ser a nossa bússola, e eu acho que a partir daí não tem erro. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Teológico Podcast. Eu sou o pastor Leonardo Belchior e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que já eu vou apresentar para vocês, mas antes eu quero falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores, de quem já está tornando isso aqui possível. Começar agradecendo o Lavacar da 25. Se você quer aí deixar o seu carro brilhando, com cheirinho de carro novo, você passa lá, conversa com a Grazi, com o Edmilson, o contato deles está aqui embaixo, e também a Retrato, que está com a gente já desde o início dessa jornada no nosso podcast. A Retrato, a agência Retrato, é especialista em fotografia de eventos, de casamentos, enfim, todos os momentos que merecem ser eternizados, e também é especialista em marketing digital, identidade visual. Também o contato deles vai estar aqui para vocês. E lembrando que quem queira participar, entrar de parceria conosco, o link está na bio do nosso Instagram, vocês podem nos acessar por lá, conversar diretamente comigo e fechar a parceria para estarem conosco aqui, tá bom? Então é isso aí, hoje a gente está recebendo aqui no primeiríssimo episódio do nosso podcast. Ela é professora, ela é fotógrafa, ela é pastora, ela é mãe, ela é empreendedora. A Edinara Vedi, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui nesse momento tão ímpar, né, na tua vida, né? Sim. Que é um projeto que vem direto do teu coração e do coração de Deus, né? Sim, eu converso com as pessoas e esse é um sonho já de muitos anos que eu tinha, e agora, graças a Deus, graças aos amigos, graças ao Roger, que também está aqui com a gente, fazendo toda a parte técnica, fazendo tudo o que realmente importa acontecer, está se tornando possível. Estou muito feliz. A honra, na verdade, é toda minha de te ter aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre essas coisas, né? O podcast, ele tem essa vertente, essa base cristã, mas a gente quer falar de tudo aqui. A gente quer falar de teologia, a gente quer falar de Bíblia, a gente quer falar de política, a gente quer falar de cultura, de filosofia. Então, tudo que for importante para a nossa vida, né, como comunidade. Bom, eu te apresentei, né, como pastora, como fotógrafa, como empreendedora, como professora, mas eu quero começar te perguntando como que tu se apresenta quando ninguém te conhece. O que te define? Quem que é a Edinara Vedi? Que pergunta. Como eu me defino? Eu me considero uma pessoa... eu me vejo como uma serva de Deus. Eu acho que antes de qualquer coisa, e isso sempre foi um lema assim pra mim, desde que eu me converti, foi de que em tudo que eu colocasse as minhas mãos, eu faria bem feito. E é aí que nasce o nosso ministério. Eu acho que o nosso primeiro ministério é em tudo que a gente for colocar as nossas mãos e fazer bem feito e tentar dar o nosso melhor. Então, eu me defino como uma serva de Deus, eu acho. Porque, por mais que muitas vezes, na nossa infidelidade com Deus, muitas vezes a gente, às vezes, abrindo mão e deixando Deus, muitas vezes, de lado em algumas coisas, eu acho que em tudo a gente precisa ver Deus e estar com Deus. Esse é o primeiro passo, eu acho que eu me defino assim, eu acho. Como uma serva de Deus. Como uma serva de Deus. Uau, que legal. Tu falou sobre um pouco da excelência, né, de tudo que a gente faz, fazer bem feito, fazer com excelência. E, bom, quem te conhece sabe que essa, na verdade, é uma marca registrada tua, né, de ter a excelência nos trabalhos, desde a fotografia. Mas eu quero saber um pouco como que começou, né? Como que tu entrou na fotografia, como que tu entrou no marketing, depois falar um pouco sobre como que tu conheceu Jesus. Eu acho que começar por aí. Como eu comecei, então, como que eu entrei nesse mundo, assim, né, do marketing? Primeiro, eu trabalhava, desde os meus 18 anos, em 17 anos eu já trabalhava no mercado com o pai. Então... Mas eu não conseguia me ver trabalhando ali, seguindo aquilo que ele ama fazer, né? Então, que é estar no mercado. Que é estar no mercado. Sim. Trabalhar com varejo, trabalhar com vendas. E eu nunca me vi assim. Eu sempre pedia pra Deus, Deus, me abre uma porta. E aí, então, uma vez eu vi um jornal, o Eco Regional. Eu vi o Eco em cima do balcão ali do pai e tinha, estamos contratando.
E aí eu pensei, capaz que vão me chamar, né? Capaz que vão olhar o meu currículo ou alguma coisa assim. E vi o e-mail e enviei meu currículo pro e-mail. E aí foi feita uma seleção quando o jornal tinha aqui, né, aqui em Fontoura. E aí então eu fui chamada e fui fazer uma entrevista. Várias pessoas foram fazer e eu fui chamada para trabalhar ali. Então eu comecei ali, sem saber nada. Eu fazia letras, né? E aí eu pensei, tô fazendo letras, eu leio bastante, eu acho que vou saber escrever. Vai casar legal. E tu entrou pra fazer o quê? Então, eu comecei fazendo essa parte do jornalismo mesmo. Fazer as matérias e entrevistar. Então, tudo eu comecei a aprender do zero, que foi a equipe lá do jornal que me ensinou, né? E aí, então, eu fiquei ali, eu acho que 4 ou 5 anos cuidando do escritório, e aí depois eu resolvi sair. E aí, então, com uma outra amiga, ela tinha o desejo, o sonho de lançar um site na cidade. E aí foi que eu comecei também a trabalhar com ela. Comecei com vendas primeiro. Um site de informação, de notícia? Site de notícias. Notícias regionais aqui? Isso, E aí, então, foi que surgiu. Então, ali a gente também ficou 5, 6 anos trabalhando juntas. E aí, então, ela teve uma outra oportunidade. E aí, eu fui chamada no concurso nesse meio tempo, porque eu fiz o concurso para professora, né? Na minha área. E aí, começou a ficar um pouco pesado eu conseguir conciliar tudo, porque ali eles precisavam de mim em tempo integral e eu não conseguia ficar atendendo. E aí, no fim das contas, eu resolvi sair. E ela também teve uma outra oportunidade. E no fim, então... E aí, surgiu que aí o Roger também ficou sem também ver o que ia fazer da vida. E aí ele disse, vamos abrir um estúdio? Vamos partir pra fotografia? Começar um negócio próprio. Vamos fazer isso? E aí eu disse, vamos. Então, vamos lá. Então, a gente fez muito... eu, pelo menos, fiz muito curso, assim, sabe? Sobre marketing, sobre fotografia. Então, eu gosto muito de estudar, sabe? Não gosto muito de fazer as coisas sem preparação primeiro. Pelo menos o básico, né? Então, eu acho que foi aí que surgiu e que a gente foi criando um amor. E a fotografia, eu acho que desde criança, assim, sabe? Teve muito presente lá em casa. A gente tem pilhas e pilhas de fotos lá em casa. A mãe sempre tava com uma câmera da época. Que legal. Pra registrar todos os momentos. Isso. E aí, então, eu acho que isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim. Que eu sempre gostei muito. E eu me sinto tão honrada. Inclusive, essa semana teve uma cliente que chegou aqui e a filha dela já estava grande. E eu disse, nossa, eu registro a tua filha desde bebezinho, desde quando estava na barriga, e ela continua sendo cliente, contando uma história, né, ao longo do tempo. Uma história, isso aí. Então eu acho que isso é muito legal, muito lindo. E aí foi aí que a gente surgiu, então, no meio do marketing aí, do jornalismo, da fotografia, de todo desse bolo todo. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Principalmente quando trabalhava no jornal, né? Tu deve ter visto muita notícia. Sim. Notícia trágica, notícia feliz, acidente, sim, cobertura de morte, lidou com política. De tudo isso que tu já fez, o que mais te marcou, assim? Se tu consegue se lembrar de um episódio marcante, de alguma ação, de alguma causa que vocês foram importantes, que vocês conseguiram ajudar alguém de repente, o que mais te marcou, assim? Se alguém te perguntasse do que tu te lembra daquele período, o que mais te marcou? Tem 2 momentos, assim, que mais me marcou, que ficaram, assim, registrados, assim. Foi a cobertura de uma jovem, né, que desapareceu, estava desaparecida, e a família estava em busca dela, e foram dias e dias e dias da polícia tentando, né, encontrar ela e buscar o que aconteceu. Era uma jovem aqui de Fontoura? Era uma jovem de Fontoura, que foi encontrada em Soledade. Então eu fiz toda essa cobertura, eu e um colega. Então, pra mim, isso foi muito marcante. Eu fui conversar com a mãe, eu fiz entrevista com a mãe, sabe? Ver a angústia daquela mãe, ver a tristeza de ter perdido uma filha tão precocemente, sabe? Que me marcou muito. Quando tu fez a reportagem, ela ainda estava desaparecida? Estava desaparecida. Então, era aquela angústia de não saber... De não saber onde ela estava. E ela implorar ali, né, na entrevista, no vídeo, ali para as pessoas... Se alguém soubesse alguma notícia dela, né? Então isso foi muito doloroso. E a segunda foi quando eu fiz a gente sabe que política aqui em Fontoura é tudo ao extremo, né? Sim. Ou é 8 ou é 80. Fontoura é uma cidade que tem um amor político muito grande, né? Sim. Pelos partidos, pelos políticos em si. Então,
vira Grenal aqui em Fontoura, política, né? E aí tinha um candidato a prefeito, né, que ele tava com a candidatura para ser impugnada, então tava naquela função assim e, meu Deus, tinha que fazer entrevista, daí a minha chefe me ligava, olha, tu tem que ir agora lá entrevistar fulano de tal, e aí ia na capa do jornal a notícia, e aí vinha todo mundo atrás de mim, olha, por que tu colocou isso no jornal? Nossa. E isso, porque aquilo, e como é cidade pequena, muitas vezes as pessoas não querem que, né, que o nome seja tão exposto assim. E aí, então, essas duas foram as que mais me marcaram, assim. E como que era a tensão, assim, de estar sempre esperando alguma coisa acontecer, de estar sempre com a possibilidade, às vezes num jantar, às vezes em família, acontecer, porque a gente não consegue prever a notícia, né? Sim. A notícia é imprevisível, as coisas acontecem de modo imprevisível. Como que era essa sensação de estar sempre em alerta, assim, 24 horas? É bem essa palavra, é estar em alerta, assim. Tanto que eu desenvolvi uma ansiedade, né? Por isso, até hoje, assim, eu não consigo me desgrudar muito do celular, por causa disso que parece que sempre alguma coisa vai acontecer, e aquela sensação de tu ter perdido aquela matéria, de ter perdido aquele momento, porque tu sempre tem que sair na frente, né? Sempre a notícia tem que estar lá, as pessoas querem saber, então tu acaba sendo referência pra isso, né? Uma das coisas também que eu lembro que aconteceu foi de eu estar em casa, assim, já era tarde da noite, e ficar sabendo de uma morte que aconteceu numa localidade aqui, e eu pegar o carro e ir sozinha de carro, e o carro estraga no meio do caminho, no meio do nada, assim, e eu ter que morrer de medo. Então é essa sensação, assim, é de tu saber da notícia, às vezes nem sabe se é confirmado ou não, mas ter que ir até o local pra ir ver e confirmar e conversar com as pessoas. Tem que ter cara dura, tem que ter... E qual era o sentimento, assim? Era o sentimento de ser a primeira pessoa a chegar lá? Era o sentimento de ser a primeira pessoa a publicar alguma coisa? O medo de escrever alguma coisa errada, de dar uma notícia errada. Que é muito sério, né? Sim, é um misto de sentimentos, assim, tu tem que ter muito profissionalismo, tem que ter uma ética, assim, sabe? Porque uma notícia falsa pode, né, daqui a pouco estragar uma vida, acontecer alguma coisa, estragar um negócio, qualquer coisa pode acontecer, né? Uma palavra mal colocada. Mal colocada. Ixi, tem muita história, assim, que já aconteceu. De processo, de o advogado do fulano me ligar e dizer, olha, tem que tirar aquela informação porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, Então, legal. É isso aí. E aí tu saiu desse meio pra ser professora. Tu foi chamada no concurso. Isso. Qual foi o momento da tua vida que tu disse assim, eu vou ensinar? Porque eu tenho pra mim que os professores, eles não ensinam só matérias, né? Os professores, eles moldam vidas. Sim. Eu sou muito grato aos meus professores, pessoas que tiveram comigo em momentos. Eu nunca mais me esqueço, por exemplo, da professora Marlene, que eu não conseguia simplesmente aprender determinada matéria, e ela, com toda a paciência, eu me lembro que ela pediu para que os alunos saíssem da sala para me ensinar exclusivamente aquela matéria. O professor Zé, o Sr. Zé, que a gente chamava, meu professor de música, que também foi muito importante, assim, para moldar o meu caráter, né, como um homem, sempre me dizendo, tu tem que ser assim, faz as coisas certas e tal. Os professores, eu tenho para mim que eles não podem substituir o trabalho dos pais em casa, mas com certeza um grande complemento, né? Em alguns casos de famílias que são negligentes nesse sentido, acabam sendo toda a base que o aluno tem. E em que momento que tu se deu conta, eu vou fazer isso da vida, eu vou me envolver nessa área? Sim. Tem uma das escolas que eu vou, que eu dou aula, que eu chego na escola e entro em uma sala de aula especificamente, que eu sinto um cheiro de quando eu era pequena. Porque assim, eu tenho uma tia que ela dava aula numa escolinha no interior, que era na frente da casa da minha avó. E a gente sempre pedia a chave da escola pra gente ir lá brincar de escolinha. E aí pegava os dias e eu e as minhas primas, a gente brincava. Brincava de dar aula, de ser aluno. Uma era professora, outra era aluna, e assim a gente ia. E a gente fazia cartaz. E eu sinto aquele cheiro da escola e me remete muito. É uma memória afetiva da infância. Uma memória afetiva. Mas quando na verdade, eu nunca pensei assim em ser professora, mas a minha mãe que sempre me incentivou a fazer magistério, né? E quando eu
eu entrei no magistério, começou aquilo a florar em mim, sabe? Ter um desejo pela educação, porque muitos professores me influenciaram muito, sabe? Eu sou grata a muitas professoras que me deram aula no magistério, que me incentivaram a continuar estudando, aos passos que eu deveria seguir, sabe? Então, eu acho que foi daí, foi um pontapé, assim, da mãe, né? Várias pessoas incentivando. Isso, as professoras, assim, do magistério. E hoje eu sou apaixonada, assim, pela educação e eu vejo que os alunos hoje, eles vêm para a sala de aula gritando, eles precisam de alguém que escute eles precisam de atenção, eles precisam de, não só, aquele que tu citou, né, não só do ensinar, o conteúdo, enfim, de cada disciplina, né, mas eles precisam de alguém para ouvir eles, alguém que se importe. Isso aí, alguém que se importe. Porque a realidade muitas vezes é outra, né? Às vezes a gente acha que é uma família perfeita e tal, mas muitos alunos vêm com uma família desestruturada, com briga, com discussão, né? Às vezes os alunos estão esquecidos. Então, eu acho que a educação tem um poder gigantesco, assim. Eu acredito muito nisso. E quais são os maiores desafios, assim, que tu enfrenta na sala de aula? Desde da infraestrutura, talvez, das escolas, desde a forma como a educação é tratada no nosso país, a forma como os professores não são valorizados da maneira como que deveriam. Quais são os maiores desafios, assim, que tu vê na tua lida diária como professora? Hoje eu acho que duas coisas, até hoje eu estava comentando, hoje a gente teve uma parada pedagógica na escola e a gente estava debatendo sobre isso, e uma das coisas que mais me angustia, que eu mais tenho medo ultimamente, né, antes não era assim, é que os alunos estão muito imprevisíveis, assim, qualquer coisa pode acontecer, eles estão muito no extremo. Qualquer coisa pode acontecer, uma palavra pode ser o estopim, assim, pra dar uma briga dentro da sala de aula, uma discussão, sabe? Então, principalmente os adolescentes e pré-adolescentes, eles vêm com talvez uma ansiedade muito grande. Hoje, o celular já não é mais permitido na escola, né? Mas eles já vêm de casa com aquela quantidade de informação, com tudo aquilo que vem junto, né? Com as redes sociais, internet, enfim. E tu atribui essa imprevisibilidade às redes sociais, à internet? Eu acho que sim. Tem alunos às vezes que só estão esperando uma cara torta pra descontar toda a raiva que eles têm do mundo todo em alguém. Ou no colega, ou no professor, E a segunda coisa que eu acho que também ultimamente está sendo bem complicado, assim, são muitos pais que eles não conseguem aceitar e eles estão vindo muito de frente, batendo de frente com os professores, sabe? Eu lembro na minha época, assim, quando eu era aluna, minha mãe sempre dizia: ai de ti, se responder algum professor, se ser mal educado com o professor e não fizer o que o professor mandar, tu vai apanhar em casa. Ai de ti, sabe? E eu vou perguntar pra professora, e Deus o livre. E hoje não, hoje é a palavra do aluno contra do professor e os pais acreditam mais no aluno. Mas a partir de que momento que isso mudou? Por exemplo, que quando eu era aluno, também era assim, lá em casa, o professor era Deus no céu e o professor na terra, dentro da sala de aula, era a autoridade máxima. Né? Ele entrava na sala e a gente ficava quieto, era uma questão de muito respeito mesmo. O que tu acha que mudou, aconteceu? Porque a nossa geração, que antes nós éramos os alunos, hoje nós somos os professores. O que mudou de uma geração para outra? Não sei, eu acho que é essa questão da velocidade das informações, da velocidade da internet. Eu acho que eu não sei da onde eu nunca parei para pensar o que possa ter mudado, mas eu percebo uma mudança, assim, de quando eu comecei, né, a dar aula pra hoje, assim, eu vejo uma mudança. Tu já dá aula há quantos anos? Eu não sei, mas desde que eu fazia magistério. Eu nunca parei pra pensar quantos anos faz, mas eu acho que há uns 10 anos, eu acho. Então tu já viu aluno que já tá formado hoje, já tá na sociedade, já tá trabalhando. E como que até esses dias eu tava no hospital e eu tava fazendo soro e um homem, assim, sabe, já, ele tava também fazendo soro do meu lado. Ele olhou pra mim e disse assim: tu lembra de mim, prof? E eu: meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Aí eu comecei a olhar pra ele, assim, e eu lembrei dele. Quando eu fiz o meu estágio, ele foi meu aluno.
Então hoje já tá um homem, sabe? E então tem tanta gente às vezes que a gente Isso é louco, né? Porque às vezes os professores não lembram da gente, mas nós lembramos os professores, né? Sim. Isso é incrível. Daí ele disse, tu lembra que eu era muito bagunceiro na sala de aula? E eu lembro, eu lembrei, sabe? Sim, ele tava no quarto ano, pensa. Que legal, já é um homem hoje, já tá... É um homem, com família, com trabalho, tudo. Então, né, é uma coisa muito legal isso, tu saber que alguma coisinha tu deixou na vida daquela pessoa, né? Sim. Talvez uma coisa simples, talvez um exemplo, uma palavra, um conteúdo que tu deixou, né? É uma marca que fica na vida da pessoa, isso é muito legal. E isso é importante, né? Porque a gente não, os professores deixam marcas, mas o que até aqui, até esse momento, tu dando aula, tu sendo professora, o que essa vivência dentro de sala de aula com os alunos no ambiente escolar te ensinou? Qual foi a maior lição que tu se tu pudesse resumir assim, que tu aprendeu dando aula, sendo professora? Eu acho que o que eu mais aprendi é ter empatia, principalmente esse ano. Esse ano eu peguei uma turma assim bem difícil, sabe? Mas e depois de conhecer esses alunos dessa turma, que eu considero bem difícil pra mim, que tem sido um desafio, eu acho que é empatia. Não é só se imaginar no lugar do outro, sabe? É se colocar mesmo, é estar no lugar do outro. E eu fico pensando, o que esse aluno não passou hoje? Porque várias vezes, assim, sabe, tu vê no olhar daquele aluno, daquela criança, daquele jovem, do adolescente, que ele tem alguma coisa, que ele passou por alguma dificuldade, sabe? Até um aluno disse assim, professora, eu chego na escola e sou chutado na escola, me xingo, brigam comigo, e além do meu pai ter feito acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar, para me chutando e brigando comigo, e ainda chego na escola, sabe, muitas vezes eu sou xingada e tal, por já ser um aluno, né, considerado problemático, né, então eu acho que essa empatia, isso me ensinou muito, assim. O que será que aquele aluno está falando com os olhos? O que será que ele está falando com aquele comportamento? O que ele está querendo dizer para nós? Porque se ele está desse jeito, algum problema ele tem, sabe? Então eu acho que é isso, pensar o que eu faria no lugar, como eu reagiria, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dele, sabe? Então eu acho que isso eu aprendi muito, muito forte, assim. Olhar para os olhos e tentar ver o que está por trás daquilo, né? Sim. E isso, infelizmente, o inverso não acontece, né? Os professores, eles precisam engolir o que estão passando, vestir a capa de Mulher Maravilha ou a capa de Super-Homem, quando entra dentro da sala de aula, ser uma pessoa que não tem problemas, que não tem dores, que não sofre, porque também vai ter que lidar, né? Esse dia eu estava conversando com a Dona Mari. A Dona Marisande trabalhava no mercado, parabenizando ela pela forma como ela atendia as pessoas. E eu disse, Dona Mari, a senhora perdeu o marido há pouco tempo e mesmo assim continua atendendo todo mundo com um sorriso no rosto e tal. E ela falou, pastor, o senhor sabia que eu perdi o meu marido, então eu sei que eu poderia contar com uma empatia maior da tua parte, se de repente eu não te desse um sorriso ou alguma coisa. Mas tem pessoas que não me conhecem, não conheciam meu marido e elas não têm culpa nenhuma do meu marido ter falecido, então eu preciso atender todo mundo bem, né? Se tu pudesse dar um conselho hoje para as professoras, na Feira do Livro aqui em Fontoura, eu dei uma palestra para os professores, e se não me falha a memória, tem um percentual muito grande de professores que desistem se não me falha a memória, são 75% ou 25% que desistem da profissão nos 3 primeiros anos, né? Qual é o conselho que tu daria para as professoras, para os professores que precisam passar por isso, que talvez estejam passando por um momento não tão legal na sua vida, mas precisam da porta para fora da sala de aula, deixar aquilo e entrar para dentro da sala de aula e superar isso, que eu sei que tu já deve ter feito isso muitas vezes. Bom, eu não sou ninguém, né, pra dar um conselho assim, porque eu acho que perto de outras colegas, eu acho que eu tô nem um pouquinho na caminhada que elas têm. Eu tenho colegas que têm 20 anos, 30 anos de uma vida inteira de profissão. Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente não ama aquilo que a gente faz, tudo sempre vai ser um empecilho. Então, se a gente não ama, tem tantas outras profissões, tantas outras coisas para se fazer. Eu acho que
em primeiro lugar, a gente precisa amar. Amar aquilo que faz, porque tu vai receber uma afronta de um aluno, tu vai receber uma palavra mal educada, né? E tu tem que saber como conduzir aquilo. E se tu tiver já com algum problema em casa, não tem como, sabe, tu deixar ali o teu dia ruim e dizer assim, não, deixa eu vestir essa capa. Não tem como fazer isso, sabe? Mas tem como conseguir saber manejar isso de uma forma mais leve. Que não fique tão transparente para os alunos. Isso, sabe? Eu acho que tem como isso. Mas se tu não ama, tu vai se estourar. Se tu não ama, tu vai sair atravessado com um aluno, mesmo estando bem. Então eu acho que a primeira coisa é gostar daquilo que faz. Se não gosta, dá um lugar para quem gosta. Acho que se não gosta daquilo que faz, tem tantas outras profissões. Hoje tem Ninguém é obrigado a ser professor. Tem curso para tudo quanto é tipo de coisa, profissão, sabe? Dinheiro se ganha de outras formas, Sim. sabe? E o aluno também não tem culpa, né, de certas coisas. Eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é isso, é ir lá e dar o seu melhor, porque alguém está pagando o seu salário lá, alguém, né, é a mesma coisa que é uma empresa, né? Então, se tu tá lá, é porque alguém está pagando o teu salário e precisa dos seus serviços da melhor forma possível, né? Então, eu acho que isso. E esse sentimento do professor, eu sei que muitas vezes dá aquela angústia, aquela ansiedade. Eu acho que a terapia é uma das coisas maravilhosas, assim, que eu acho que todo mundo deveria ter, que é falar para alguém, falar para um psicólogo, sabe? Ter essa terapia. E eu acho que todos os professores deveriam ter, e na verdade deveriam ter isso pago pelo poder público, né? Eu acho que deveria ter alguma forma assim. Para lidar com o rebote do dia a dia, né? Isso aí. Porque o professor hoje faz muitas funções. O professor é a única profissão, eu acho, que trabalha antes de ir trabalhar, trabalha durante o trabalho e trabalha depois de ir trabalhar. Sim. Então, né, tem tudo isso. Tem que planejar antes de ir para a escola, tem que dar o seu melhor lá dentro da escola e também tem que depois levar para casa o trabalho, né? Tem prova para corrigir, tem sistema para alimentar, as notas, pareceres. Então, acho que o professor tem muitas funções e eu acho que é isso. Eu acho que é buscar terapia, cuidar de si mesmo, da saúde, cuidar da saúde mental principalmente, né, que é essa questão da terapia, e se cuidar para poder cuidar do outro. Engraçado, o que tu tá falando parece muito com vocação, né, no ministério. A gente usa essa expressão que é a aptidão natural que tu tem para aquilo. Uhum. Por exemplo, eu sou um pastor e desde criança eu me via em funções de aconselhamento. Desde os meus amiguinhos, desde as pessoas que estavam na minha volta, eu sempre fui o pacificador. Eu nunca fui o cara da briga, eu sempre fui o cara que chamava os lados para conversar, sempre fui uma pessoa que tive muita paciência com todo mundo, embora às vezes não seja uma recíproca verdadeira, né? E o que tu tá falando lembra muito o ministério, lembra muito uma vocação. Então eu entendo que também essa profissão acaba sendo uma vocação, né? Quase como um ministério, quase como um chamado de Deus. Mas que legal que tu tem conseguido, né, superar as dificuldades e se manter. E tu te vê no futuro ainda sendo professora? Tu te vê se aposentando sendo professora? Tendo em vista essa questão de empreender e dessa liberdade. A gente vai entrar nisso agora. E essa liberdade que o empreender dá, eu acho que talvez não siga assim. Apesar de gostar muito do que eu faço, de amar o que eu faço. Mas o futuro a Deus pertence, daqui a pouco eu fique, daqui a pouco não sei. Só Deus sabe os planos futuros. Bom, e tu falou de empreender, né? Tu tem uma veia empreendedora muito forte, a gente vê isso, eu convivo contigo, então sou teu funcionário, para quem não sabe, né? Sou funcionário aqui da agência Retrato, e a gente sempre vê em ti, tanto no Roger, essa capacidade muito fácil de empreender, uma coragem, porque precisa ter coragem para empreender hoje em dia no nosso país, né? E como que tu faz para equilibrar tudo, né? Tu tem a tua fé, tu tem a tua casa, tu tem os teus empregos, aliás, o teu marido pode se demitir quando quiser, tu tá melhor que o pai do Cris, é professora, é fotógrafa, dá aula, enfim, como que tu faz para equilibrar tudo sem que alguma coisa importante não acabe ficando em segundo plano? Não equilíbrio.
sempre fica realmente alguma coisa. Não é fácil, eu sempre digo lá em casa que são caixinhas, assim, eu preciso abrir e fechar caixinhas. Eu vou pra dentro da escola, eu abro aquela caixinha e esqueço o que eu tenho. E dá o teu melhor como professor. E dou o meu melhor lá. Eu venho pra cá, eu venho pra retrato, eu dou o meu melhor aqui. Eu vou num evento, eu tô ali, eu me desligo daquilo que eu deixei e faço o meu melhor ali, sabe? Porque senão a gente surta. Então, organização e viver um ambiente de cada vez. Isso aí, um ambiente de cada vez. Essa Nossa, palavra. eu tenho muita dificuldade pra fazer isso. Eu sou pastor em tempo integral. Eu sou pastor em casa, eu sou pastor no trabalho. Bom, vocês veem aqui, né? A gente trabalha junto e sempre surge uma situação. Então eu tô sempre em estado de alerta também como um pastor, né? Às vezes me ligam, às vezes... E é difícil conseguir ter essa consciência. Não, agora eu estou em casa. Aqui eu preciso ser pai, aqui eu preciso ser marido. Aqui as pessoas talvez fiquem em segundo plano. E eu acho que em casa é o lugar mais difícil de se fazer isso. Eu sinto isso. Eu consigo fazer isso em todos os lugares, mas em casa é o lugar que eu abro todas as caixinhas ao mesmo tempo. Que aí eu faço uma recapitulada, assim, de tudo que eu fiz durante o dia, do que eu devo fazer. Então, em casa, ali o negócio é um pouco mais complicado ali. E como que tu conheceu Jesus, assim? Como que foi a tua experiência de conhecer Jesus, de se tornar evangélica? Porque hoje tu é uma pastora. Como que foi isso pra ti no início? Em que momento tu conheceu Jesus da tua vida? Sabe que a gente sempre foi muito ligada à fé. Lá em casa, a mãe sempre foi muito devota de tudo, assim. Ela sempre foi muito apegada a santos, a gente sempre foi católico, né, a vida toda. Meu pai é católico e já disse que não muda e enfim, né. Oremos, veremos. É um católico não praticante, né, mas ele se diz católico. Então a gente teve isso muito forte, assim, eu sempre via minha mãe, a minha avó, nossa, na quaresma, né, fazendo todo o rito que deve ser, tudo, então eu sempre fui criada nisso. Então foi que depois eu teve um tempo que eu fui catequista, Passou por todas as fases, foi batizada? Fui batizada, fui crismada, passei pela primeira comunhão, tudo. Então eu fui convidada para ser catequista, né? Foi um período muito legal, assim, que foi uma experiência muito interessante. O que faz um catequista? Eu lembro. O catequista, ele faz, deixa eu ver, como se fosse uma escolinha dominical para nós, né? Então ele tem ali o manual, tem ali um livro, né, que eu não sei como é que é agora, né, mas tinha o livro, tinha todas as aulas ali, então tu desenvolvia, tinha a oração, a palavra, tudo como, né, deve ser, não tinha nada fora, assim. Eu achava muito legal, e eu lembro como se fosse hoje, assim, quando eu era catequista, eu indo embaixo do braço, assim, com o material, né, que tinha que preparar, se preparava antes, né, pra ir levar, e eu dizia assim, Senhor, envia-me a mim, eu falava isso, né? E porque sempre na igreja católica tinha escrito, sabe? Tinha assim dos lados, assim, envia-me a mim. E eu dizia, Senhor, envia-me a mim. E aí foi que teve um período também que eu fui no centro espírita, eu comecei a acreditar muito, né, no espiritismo. Aí depois eu acreditar teoricamente? Ou de ter tido uma experiência, ou de ler os escritos, isso, por exemplo? Teoricamente, assim, nunca tive uma experiência. Leu assim. O Evangelho, leu... Isso. E aí eu ia, né, tomava passe, porque na época eu também não sei como que é agora, mas na época tinha os passes e tal. E aí, então, foi que daí meu avô me apresentou um baralho de tarô. Olha que bagunça, né? E aí eu comecei a aprender e buscar como que funcionava o tarô, como que funcionavam os búzios ali, toda essa parte. E aí foi que eu fui pro magistério, né? Fiz o magistério e eu tinha uma colega que ela era muito crente, mas crente. E crente, assim, extrema. E aí foi que eu comecei a me interessar, assim, pelas coisas que ela falava, pelas coisas que ela vinha... E ela vinha muito em cima de mim, tentando me convencer, né? E aí foi, tá, então vamos na igreja, então. E aí eu fui a primeira vez, eu comecei a gostar dos louvores, comecei a sentir de verdade, sabe? E comecei a ter experiências com Deus, assim, sabe?
de Deus falar comigo em coisas pequenas, sabe? Tu lembra da primeira vez, da primeira experiência que tu teve com Deus? Que talvez tenha sido a mais marcante? Uma das experiências mais marcantes, assim, que até eu não sei se o Roger lembra disso, mas uma coisa muito marcante foi que eu tava em casa orando e a gente dormia no mesmo quarto. E ele era pequenininho, assim, sabe? Acho que tinha, uns 10 anos, eu acho, ou até menos. E eu tava orando e chorando, assim, eu tava coberta, assim, chorando e orando. E aí, ele pegou o meu celular, na minha playlist, assim, sabe? E foi mexendo e me mostrou. Eu nem lembro, era a época... Não, já tinha, assim. Eu não lembro do que era. Mas tinha as músicas ali, os louvores. E ele disse, Deus manda tu ouvir esse louvor. Naquele louvor falava tudo que eu tava orando. Tudo que eu tava orando, sabe? E respondeu todas as minhas perguntas ali. Sim. Então eu acho que isso foi uma experiência, assim, muito... E ele pequenininho foi... E ele tava dormindo. Só que eu tava orando, chorando, mas eu tava orando baixo. Não tinha como ouvir, sabe? Então foi uma experiência, assim, bem... Como que ele ia saber? Que ele nunca mexeu no meu celular, nunca viu, né, o que eu ouvia. E aí isso foi uma experiência, assim, bem marcante. E fora as outras, né, de sentir, de ver Deus, assim, no momento, no livramento, numa situação, sabe? Acho que é isso, assim, mas várias experiências. E na própria leitura da Bíblia, sabe? Então eu acho que isso... Eu acho que a forma mais confiável que nós temos de ouvir Deus, de ter experiências com Deus, é através da palavra. É maravilhoso quando a gente vê alguém sendo usado numa revelação, numa palavra de conhecimento, numa palavra profética, mas tu abrir a Bíblia e ver Deus falando contigo através daquilo, é incrível. E é o jeito mais confiável que a gente tem de ouvir a voz de Deus, né? Porque não tem variação. A palavra é inerrante, ela é infalível. E por ali Deus consegue se revelar para nós. Então isso é muito importante. E deixa eu te perguntar também, como que tu começa a frequentar a igreja, tu começa a ir nos cultos, começa a se interessar. Aí tu, em algum momento, decidiu se batizar e fazer parte mesmo da igreja. Sim, eu lembro que... Ser mais do que membra, né? Começar a cantar, começar a pregar, começar a se envolver mesmo. Como que foi acontecendo esse momento? Eu tava na adolescência ainda, né? Eu acho que eu tava com 16, 17 anos, eu acho. Tava na adolescência. E aí, eu lembro que eu disse agora... Porque eu fui pra uma igreja pentecostal, né? Então, de doutrina, né? Então eu resolvi não cortar mais o cabelo. Eu não ia mais cortar o cabelo. Isso que eu ia te perguntar para quem está nos ouvindo agora, nesse momento. Traduz o que seria uma igreja de doutrina. Isso, uma igreja de doutrina. Porque a palavra doutrina, ela significa ensinamento. De costume. O que se entende por ser uma igreja de doutrina? Isso, mas uma igreja de costumes, né? Então, que tinha suas regras ali, que tinha... E que tá tudo certo, cada um vai pra igreja que achar melhor. Isso, tem que deixar bem claro isso, porque é um assunto bem delicado aí nesse momento. E aí, então, foi que eu decidi. Fala da doutrina, eu quero saber como que era a doutrina, o que podia, o que não podia. Isso, então, o costume da igreja era que não poderia assistir televisão, não poderia cortar o cabelo, teria que usar saia, só saia, o tempo todo. Em que comprimento? Abaixo do joelho? Abaixo do joelho, no joelho ou pra baixo do joelho. Então eu resolvi cortar todas as minhas calças. Levei na costureira até hoje ainda. Eu vou na costureira e ela diz assim: tu lembra desse episódio da tua vida? E eu, sim, eu lembro e não me envergonho disso. Sabe? Que eu acho que foi uma época que Deus me ensinou muita coisa, sabe? Renunciar ao meu próprio eu. Por quê? Sim. Porque na adolescência, né? Tu quer se vestir bem, tu quer estar apresentável. E colocar uma saia, muitas vezes, tu não tem com o que usar. No inverno, nosso inverno de Fontoura, usar saia. Até eu tinha uma tata na época que ela, hoje ainda também ela ri muito. Ela diz, quando eu pegava as roupas da Edinara pra lavar, era uma meia, 2 meias, 3 meias, 4 meias, tirava uma de dentro da outra. Porque não tinha nem como passar muito frio. Tinha que ficar colocando por cima pra não passar frio. Mas sabe que eu acho que isso é lindo? Porque, na verdade, quando as pessoas elas não entendem isso, né? E eu acho que isso é importante a gente deixar claro.
que se você tem algum parente, se as pessoas têm algum parente que vira crente do nada, que agora bebi, não bebe mais, não, Grêmio, Inter não importa mais, não corta mais o cabelo, esse não é um amor pelas regras. Ela tá demonstrando que ela ama Jesus, ela tá demonstrando de um jeito que ela entende naquele momento ser o jeito mais adequado para que as pessoas vejam também nela essa mudança, né? E no fim das contas acaba sendo uma demonstração de amor por Deus, não porque não tem como a gente amar viver esse estilo de vida. É custoso, é muita renúncia, né? E acaba sendo então uma demonstração do amor que nós temos por Deus. E é uma coisa muito engraçada, porque naquela época, eu sei porque a gente muda tanto, né? A gente amadurece, aprende muitas coisas no meio da caminhada, mas eu lembro que eu queria gritar pra todo mundo que eu amava Jesus. Eu lembro que até as professoras hoje devem lembrar que eu e as minhas colegas, que a gente se converteu as mesmas, 3, 4 colegas, a gente se converteu na mesma remessa ali, né? A gente começou a ir na igreja junto, começou a seguir tudo junto. E aí as professoras chegavam e o quadro estava todo escrito: Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus cura, e tudo aquilo, sabe? Os colegas tinham que ficar ouvindo a gente falar de Jesus, e botava louvor, sabe? Que as pessoas ouvissem a goela abaixo, sabe? A gente escrevia cartinhas e colocava embaixo das portas das pessoas, sabe? Então, é bem isso, sabe? A gente queria demonstrar que a gente tinha conhecido um amor verdadeiro, sabe? Então... E esse sentimento de ganhar mais pessoas não era simplesmente pelo prazer de tirar pessoas de suas religiões e trazer para sua. Não. É para que elas conhecessem o Jesus que tu conhece. Sentir aquele sentimento que a gente estava sentindo. Vivessem o que você estava vivendo naquele momento, né? Isso aí. E isso é muito lindo, porque às vezes as pessoas entendem por fanatismo, por religiosidade extrema, mas não, a gente só quer que as pessoas entendam também, vivam isso também. E eu lembro que a gente foi muito criticado na época. Muitos professores, assim, alguns falavam mal da gente, sabe? Então é bem isso, a gente foi taxada como fanáticas, assim. Mas foi uma época, assim, tão boa, assim. Eu tenho lembranças muito boas, assim, sabe? De tudo isso, assim. E também tenho lembranças ruins, assim, de coisas que a gente teve que abrir mão, né? Que gostaria de fazer e não podia, porque, sabe? De estar com os amigos, por exemplo, Tu lembra de alguma situação que tu queria ter participado e não participou? Sim, eu lembro que a gente estava juntando um dinheiro para fazer a formatura. Nossa. E aí a gente não podia fazer a mesma coisa que as colegas, e aí ir pra praia também, que a turma foi, e a gente não pôde ir junto. Pessoal, a gente precisou dar um corte agora aqui, então ela vai voltar no assunto da viagem que ela queria ter feito, da formatura, que acho que não deu certo. Tá. Então, e aí foi que a gente não conseguiu fazer essa viagem, então isso foi um momento, assim, que eu acho que me marcou bastante, sabe? Daí, nossa... Mas não podia porque era a regra da igreja ou porque vocês tinham medo de escandalizar ou de o que as pessoas iam pensar de você? Como que a gente ia pra praia, né, toda aquela situação, então é uma coisa bem, bem complicada. Então, no fim, a gente não foi, e eu acho que foi uma coisa pequena também, né, insignificante, mas que as coisas melhores têm mais lembranças do que as coisas ruins, assim. Porque acaba sendo complicado, né? Tu não poder participar de um momento assim com a tua turma, com os teus colegas, ao custo da tua renúncia pela tua religião, pelo Deus que tu ama, por aquilo que tu acreditava ser certo naquele momento, né? Mas eu não tenho dúvidas de que, como tu falou, as experiências melhores, elas pesar na balança, elas pesam mais, né? É isso aí. E até hoje ainda, sabe, as pessoas têm esse costume de julgar e dizer: ai, tu não bebe, é porque tua religião não permite. Ai, mas tu não faz isso porque tua religião não permite. Não, mas não é isso, sabe? É uma coisa muito mais profunda do que simplesmente não bebe porque a religião não leva a gente a nada. É aquilo que tem dentro da gente, sabe? Eu acho que fala mais sobre isso, porque Paulo falou assim, ó: tudo eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As pessoas, elas precisam entender que crente pode beber, crente pode fumar, crente pode ouvir música, crente pode ir no baile, crente pode fazer o que quiser. Não faz porque entende que não convém. Não faz porque entende que
precisa abrir mão daquilo. Não é que a gente não pode, a gente não quer viver daquela maneira. E assim como, claro, ao custo às vezes de uma maturidade um pouco maior, principalmente de quem já deu mais passos na fé, começa a respeitar, né, as outras pessoas, porque às vezes, como a gente estava falando, no afã de ganhar mais pessoas, quando a pessoa recusa a mensagem do evangelho, a gente tende a não respeitar aquilo. É uma tendência de não respeitar. Mas com o tempo, com a maturidade, a gente acaba respeitando, Isso entendendo aí. que cada pessoa vai viver a vida da forma como ela quiser viver. E eu vejo que esse sentimento não é recíproco com a igreja, não é recíproco com nós que servimos a Deus, né? As pessoas elas acham que a gente não pode. Não, a gente pode, a gente não faz porque a gente não quer. Isso aí. A gente não participa porque a gente não acha interessante, não é? São escolhas, né? São escolhas que a gente faz. É isso aí. E sabe que a vida são feitas de escolhas, né? Até hoje ainda tava vendo um vídeo de um cara falando bem isso, sabe? Sobre que a gente pode tudo, mas que existem os sete pecados capitais, né? Que eles falam. E aí, então, ele dizendo, se tu fizer tudo isso, tu vai conhecer os 7 pecados capitais. E aí ele brincando, né? Mas a única coisa que você não pode é ouvir a última trombeta. Sim. Então, é aquilo, sabe? Não pode, mas tem coisas que não vai poder. É isso aí. E Bom, servir a Deus é que nem a gente falou antes. A Bíblia mesma fala, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso, no momento em que a gente pega a Bíblia, começa a entender aquilo que Deus quer falar conosco, porque a Bíblia tá ali, então pra gente poder estudar, pra gente poder abrir e ouvir um conselho de Deus, então tá tudo ali. A gente precisa só ter sensibilidade para ouvir o que Deus quer que a gente ouça, né, dele. E como que tu ia contar um pouco sobre como que tu foi começando a se envolver mais profundamente, né? Ao ponto de hoje se tornar uma pastora. Como que foi isso? Como que tu entendeu que tu deveria dar esse passo a mais para Deus, se tornar mais disponível? Porque o ministério não é coisa fácil, não é brincadeira, né? A gente não acorda um dia e diz assim, vou ser pastor, vou abrir uma igreja. Como que foi isso? Conta também como que foi para abrir a igreja Nova Vida aqui em Fontoura, que vocês, né, tu e o William me passaram a liderança da igreja, e eu me sinto muito honrado por isso, queria que vocês soubessem disso, de dar continuidade ao legado que vocês, né, começaram aqui com a nossa igreja, a Igreja Nova Vida. Como que foi se tornar uma pastora, abrir uma igreja? Eu acho que cada pessoa tem oportunidades na vida. Eu acho que Deus coloca pessoas, Deus coloca momentos, Deus abre portas para que a gente entre, para cada um ter a sua vivência, a sua experiência. Eu tive pastores, né, que foram referências para mim. E uma delas é a minha sogra, né, que hoje é minha sogra. Então ela sempre foi a minha pastora, ela sempre foi missionária, que eu olhava para ela e dizia assim, e sempre pensei, que jeito lindo de tratar as pessoas, que jeito lindo de querer cuidar das pessoas, de ouvir as pessoas, sabe, de sensibilizar pelo choro, se sensibilizar pela dor do outro, sabe. E isso foi andando com ela, conhecendo ela, né, antes mesmo de casar com o William, de namorar com o William, né. Então eu já tinha ela sempre foi a minha pastora de antes, né, até que eu me relacionasse com ele. Então ela sempre foi um exemplo de fé assim muito grande pra mim, e sem contar outros pastores também que foram exemplos assim. Então isso foi me moldando, Deus foi me mostrando, Deus foi me ensinando, então de mínimos detalhes. Então, que nem eu falei, de renunciar à própria aparência, né, a roupa, o cabelo, que é uma coisa que a gente cuida tanto com amor, né, renunciar às minhas próprias vontades na adolescência, renunciar diversas coisas ali, e nesse meio tempo Deus foi me moldando, eu acho que pra isso. Então eu casei. O William também sempre teve o sonho de ser pastor, sempre teve o sonho de... Só pegando um gancho no que tu falou, isso é incrível, né? Quando a gente se vê lá na frente, chegar à conclusão de que
cada pequena experiência é um quebra-cabeça que Deus vai montando para nos formar como um todo, como líderes, como pastores, né? Tanto quanto experiências boas, quanto experiências dolorosas na vida da gente, eu acho que é isso, sabe? Só que a gente tem que saber encaixar. No momento em que a gente pega só aquela pecinha lá da dor, da dificuldade, daquela coisa ruim que aconteceu na nossa vida, a gente vai ficar só com aquela peça lá. E acaba esquecendo todas as outras que se encaixam, que formam, que é pra cabeça bonito. É exatamente isso. E aí, então eu me relacionei com ele, né? E, enfim, a gente casou. E ele sempre teve o sonho de ter um ministério, sempre de ser pastor. Então a gente foi pra Assembleia de Deus, a gente foi líder de jovens aqui. A gente teve o pastor Ribeiro, que foi o nosso pastor, que nos pastoreou por muitos anos. A gente viu os exemplos dele, então começou a surgir de dentro do nosso coração um projeto diferente, um projeto inovador, um projeto assim para jovens, para gente com vontade de fazer as coisas diferentes, assim, de sair pra rua, não ficar só naquelas quatro paredes. Isso a gente sempre falou, né? Tu sempre me falou que o propósito de vocês como igreja era ser algo a mais, né? Era a própria palavra igreja, ela é uma junção de palavras que significa chamados para fora. Hoje a gente entende que, obviamente, chamados para fora de um sistema mundano, de um sistema corrompido, mas também para fora das quatro paredes, né? Ser uma igreja para o bairro, para a sociedade, para a comunidade, para o município. E aproveitando que tá falando disso, eu tento hoje também dar continuidade nesse legado que vocês deixaram, né? De ser uma igreja para fora. Porque ser igreja não é só aquele rito, não é só aquilo, é que nem eu comecei falando desde o início. É no teu trabalho, é sendo um bom amigo, é sendo um bom filho, é sendo uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, sabe, alguma coisa pra alguém, sabe? Eu acho que ser igreja é isso, porque não adianta eu ir lá na igreja e ser uma péssima colega, ser uma pessoa insuportável de viver, de conviver. Sabia não que a palavra adoração em hebraico, ela significa serviço? Tanto que culto, na língua inglesa, se não me falha a memória, é service, que traz justamente esse sentido, porque se entende que cada coisa que tu faz, desde da maneira como tu vive a tua vida, é uma maneira de adorar a Deus. Isso. Cada serviço, tu sendo uma boa professora na escola, uma boa mãe em casa, uma boa esposa, uma boa patroa, uma boa empreendedora, é uma forma de serviço, é uma forma de adorar a Deus. E eu sempre digo assim, de que adianta eu estar lá dentro da igreja e não ser uma boa pagadora, comprar e não pagar? O que adianta eu estar dentro da igreja e fazer as coisas que desagradam as outras pessoas, que não consigo conviver bem numa sociedade, que sou fofoqueira, que faço intriga entre as pessoas, que sou leve-trás, sabe? Não condiz com aquilo que Jesus ensina, sabe? Então, foi a partir daí que a gente começou. Eu lembro a gente deitado na cama fazendo planos, dizendo: não, olha, quando a gente abre a igreja, vamos fazer desse jeito, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um projeto lá em tal lugar, vamos levar roupa, vamos levar cesta básica. Eu lembro numa Páscoa que a gente foi em muitas casas, a gente fez um mutirão assim, a gente levou cestas básicas, montou as cestas e levou, sabe? E isso é muito gratificante, é uma sensação maravilhosa, assim, sabe? E não só nesses momentos, mas o ano todo, né? Porque tem pessoas no nosso interior que estão passando dificuldade, que precisam de ajuda, precisam de suporte, às vezes uma palavra, um abraço, ouvir, sabe? Levar uma palavra de conforto, de fé, de otimismo, né? Que falta tanto isso. Uma das coisas que eu percebi em Fontoura, desde que eu vim pra cá em 2022, é que é uma comunidade muito carente de justamente isso. Às vezes as pessoas não precisam de dinheiro. Elas precisam que tu se importe, que tu escute elas. Sabe? Que tu ouça o que elas têm para dizer. E às vezes isso é o que elas precisam. E é o trabalho que a gente precisa fazer como igreja, né? É isso aí. Então foi daí que surgiu, sabe? E aí essa chama, esse amor por fazer. E aí, no meio da caminhada, né, um optou por fazer alguma outra coisa, então a gente continua fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, mas de uma forma mais suave. Então a gente passou o cajado pra ti, pra pastor Eduardo, né, que eu acho que a nossa igreja elevou muito o nível, eu acho que é uma construção, né, a gente bota ali a sementinha e Deus faz ali todo o resto do trabalho.
A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento, né? Como eu falei, eu me sinto muito honrado de ser o pastor da igreja Nova Vida aqui em Fontoura hoje, dando continuidade ao legado que vocês começaram aqui, né? Nós já temos uma identidade muito bem formada aqui na cidade, como uma igreja séria, como uma igreja bíblica. Na nossa igreja a gente não vende coisas ungidas, a gente não cobra por consultas espirituais, a gente abre a Bíblia e prega a Bíblia e canta os louvores e faz as orações, e a gente crê que Deus age através disso. E a gente já tem tido um crescimento muito bom em Fontoura, né? Não é fácil fazer da forma como nós fazemos. Eu não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, como que foi esse momento, porque eu entendo que deve ter sido uma decisão muito dolorosa de abrir mão de um projeto que vocês sonharam, que vocês planejaram, e entender que não, agora a gente deve passar por uma outra pessoa. Como que foi isso? Como que é essa sensação? É isso. Como que vocês olham para o momento da igreja hoje? Vocês entendem que foi a decisão acertada? Como é que é para vocês? Para ti, né? O William a gente vai conversar em outro momento. Agora voltando no quebra-cabeças, né? Eu imagino que Deus, na tua caminhada, fez tu passar várias oportunidades por várias pessoas, tu ser forjado lá. Nos teus momentos, desde a tua infância, nas tuas experiências, para que tu chegasse hoje e encaixasse essa peça aqui. E eu acho que é isso, a gente entendeu que naquele momento a gente não estava mais preparado para seguir, sabe? Naquilo que era que Deus queria. Deus nos usou naquele momento, Deus usou, e claro, Ele vai nos usar em outras formas, né? Mas para fazer... Para aquele propósito. Isso, né? Para aquele propósito Deus nos usou naquele momento. E chegou e a gente entendeu que naquele momento a gente não estava mais preparado para seguir em frente, que as nossas forças já não estavam mais dando conta, né? E a gente tinha outras coisas também para seguir em frente. Então Deus trouxe essa outra peça, essas outras peças, né, tu e a tua família, para se encaixar. Então eu acho que esse exemplo do quebra-cabeça é perfeito, assim, nesse momento que a gente tá falando. E é isso, Deus usa cada um no seu momento, e a gente entendeu que era hora de passar. E eu não sei se a gente já falou sobre isso nas nossas conversas pessoais, que desde o primeiro momento que eu conheci o Roger, que eu vi que todo mundo meio que lidava com marketing, que já trabalhava. O Roger estava começando a faculdade de designer gráfico naquela época. Eu sabia que em algum momento nós ia acabar tudo junto, assim, fazendo alguma coisa de trabalho, tanto que a gente trabalha junto hoje, mas também para Deus, né, para a glória de Deus. Eu sempre soube que esse momento ia acontecer. Eu já te falei isso em outros momentos. Eu lamento de não ter vindo antes. Porque não era hora. Porque não era hora pra ser, né? É isso que eu sempre digo. Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. E é incrível isso, é incrível, incrível. Que legal. Então, pra gente encerrar, eu quero que tu deixe uma mensagem para as pessoas sobre a tua fé, uma palavra de incentivo daqui a pouco, para alguém que esteja na mesma situação que tu, tendo que lidar com um montão de coisa, com trabalho, com empreender, com ser uma pastora, porque tu continua atuante na igreja, tu é secretária da nossa igreja hoje, me ajuda muito, eu preciso dizer isso, né, publicamente. Queria que tu deixasse uma palavra para alguém que está tentando fazer tudo, mas não abandonar a fé, não desistir de Deus, não desistir das suas igrejas. Eu acho que, em primeiro lugar, Deus, ele tem que ser o dono do teu negócio, o dono do teu casamento, o dono da tua vida. Eu acho que tudo, coloca sempre os planos para Deus. Tudo, conta tudo para Ele, não conta para ninguém. Tem aquele ditado que diz: o que ninguém sabe, ninguém estraga. Só Deus tem que saber. Só Deus tem que saber o teu plano futuro, que vai empreender, vai abrir uma empresa. Não conta para ninguém. Só conta ali pros teus mais próximos da casa, faz os planos ali com as pessoas que verdadeiramente te amam, mas conta pra Deus. Diz: Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? Senhor, pra eu me relacionar com essa pessoa, eu vou namorar, eu vou casar. Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? É essa pessoa? Deus, de alguma forma, Ele vai falar contigo e vai te mostrar o caminho certo. E ter isso claro, sabe? Que foi, voltando àquilo, o conhecimento liberta, a palavra de Deus liberta, é saber o caminho certo, é por ali. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia tem que ser a nossa bússola, e eu acho que a partir daí não tem erro.
Eu acho que não tem erro. E fazer isso é cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa fé, né? Oração, a oração tem um poder gigantesco. E ter empatia pelo outro e dar o nosso melhor, eu acho que são vários fatores assim que fechando ele fecha um ciclo e fica perfeito na nossa vida. A gente tem sim dificuldade na vida e no momento da dificuldade a gente não pode querer abandonar tudo. Muitas vezes a gente só tá cansado, a gente só quer uma pausa e a gente tem que parar e pensar: por que eu comecei aquilo? Mesma coisa com o casamento. Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, porque a gente sabe que um casal, né, tem os seus atritos, mas a gente tem que olhar pra ele, pra ela e dizer assim: por que eu me apaixonei por aquela pessoa? Ou por que eu me apaixonei por aquela profissão? Por que eu me apaixonei? Por que eu quis fazer aquilo? Encontrar o porquê das coisas. O porquê das coisas, isso aí. É esse o meu conselho é esse. Sempre tentar buscar a sua identidade em Deus, quem eu sou em Deus, e seguir em frente. Eu acho que é isso. Então tá. Muito obrigado. Eu quero te agradecer mais uma vez por tu ter aceitado esse desafio de ser a primeira entrevistada aqui do nosso podcast. Foi muito legal todas as coisas que tu falou, a forma como Deus te usou para falar algumas coisas. Eu tenho certeza que isso vai afetar a vida de muitas pessoas. Amém. E como a gente conversou hoje durante o dia, né? Só o futuro para dizer o quanto que esse momento aqui significou e o quanto que ele vai ser importante tanto na minha vida quanto na tua vida. Eu tô crendo nisso. Sim, eu te falei que o meu medo de vir aqui falar assim é o que as pessoas querem saber da vida da Edinara, mas alguma coisa eu devo ter pra falar pra alguém, né? Então eu acho que se a gente for um pontinho de areia na vida de alguém, né, no oceano, acho que já vai. É que o mistério não tá em nós, o mistério tá na mensagem que a gente carrega. É, isso aí. O quem nós somos, o que a gente faz, às vezes não importa. O que importa é aquilo que Deus nos entregou, né? A mensagem que a gente carrega. Uhum. Bom, essa foi a Edinara, que acima de tudo se considerou uma serva de Deus. A gente vai ter episódio toda sexta-feira aqui, soltados a partir das 19 horas. A gente quer, mais uma vez, orientar vocês a se inscrever no nosso canal, já deixar o seu joinha, ativar as notificações e também nos seguir lá no Instagram. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos. Esse foi o primeiríssimo episódio do nosso Teológico Podcast. Yeah, I asked them for a little.